dia, crianças! Tudo bem? Bom dia, menininhos! Tudo bem? Eu sou a Lulu e vim ouvir a historinha junto com vocês. É isso mesmo, hoje a Lulu veio aqui para ouvir a história juntinho com a gente. Mas, Lulu, na sua casa você tem acompanhado as histórias? Sim, tia Aline! Semana passada foi a tia Dalva que deu aula. Foi sim. E ela falou sobre medo, sobre confiança. Isso, Lulu, muito bem. E você decorou o versículo? Eu decorei. Lembrei. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Muito bem, Lulu, parabéns! E vocês, crianças aí de casa, adolescentes, pré-adolescentes, papai, mamãe, têm decorado os nossos versículos? Grava pra gente, nós queremos ouvir vocês também. Isso é muito importante, sabia, Lulu? Na Bíblia, lá em 2 Timóteo 2,15, fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, nós, cristãos, somos obreiros, nós fazemos a obra do Senhor e a gente não pode ficar pego desprevenido. Se alguém pergunta alguma coisa da Bíblia, nós temos que falar, nós temos que saber, né, aonde estamos. Então é muito importante nós decorarmos os versículos. Entenderam, crianças? Entendeu, Lulu? Sim, tia Aline. Muito bem. Então a gente quer ver as gravações. Sua também, viu, Lulu? Tá bom. Bom, agora todo mundo quietinho, que é a nossa hora da história. A história de hoje, ela está no livro de 1 Samuel 31, 2 Samuel 1 e também está no livro de 1 Crônicas 10. Essa história você vai encontrar lá. Bom, como a Lulu estava falando, na semana passada, a tia Dalva contou sobre o medo, sobre a confiança, né? O rei Saul estava com medo, tinha uma batalha para enfrentar pela frente e ele tentava falar com Deus e não conseguia. E ele fez uma coisa muito feia. Ele procurou então uma vidente para tentar solucionar o seu problema. E isso não foi certo. E então, lá a batalha iria acontecer de qualquer forma. Davi foi também para a batalha. Chegando lá, os príncipes, os comandantes não o quiseram, porque os filisteus, Davi estava do lado dos filisteus nesse momento, os filisteus iam lutar contra o povo de Israel. E não sabiam qual seria a reação do exército de Davi, para que lado ele iria ficar. Então os comandantes falaram para o rei Aquis dispensar Davi e o seu exército. E Davi então voltou para sua cidade Ziclag. Chegando lá, os amalequitas aproveitaram que Davi tinha se retirado, né, que ia para a guerra, não sabia quanto dia ia durar a guerra, porque naquela época as guerras duravam vários dias. Aproveitaram e invadiram Ziclag, levando crianças, levando as mulheres dos soldados, inclusive as de Davi, né, levaram todo mundo refém. E estavam lá festejando. Quando Davi chega, né, os soldados ficam nervosos, ficam desesperados, fica todo mundo chorando, querendo as suas mulheres, e Davi também fica muito triste e consulta ao Senhor. Ele busca no Senhor a resposta, né? Ele ora ao Senhor e o Senhor o responde: vai, Davi, você vai conseguir recuperar todo mundo. E Davi foi, então, né, depois dessa oração, depois de consultar ao Senhor, e consegue trazer de volta, né, guerreia contra os amalequitas que estavam festejando, achando que Davi ia voltar cansado, dali só uns 3 dias depois, 3, 4, 5 dias depois da guerra. E então estavam comemorando, e Davi e seus soldados chegam e recuperam todas as suas mulheres, as suas crianças, os seus bens, levando de volta tudo para casa. E assim acabou, então, a aula da tia Dalva semana passada. Bom, a guerra está acontecendo. Começa a guerra, então, dos filisteus contra Israel. E então, nessa guerra, o rei Saul estava muito nervoso, com muito medo. Ele não sabia o que ia acontecer.
né? E acredito que esse medo, quando a gente tá assim, nervoso, desesperado, a gente passa esse medo para as outras pessoas também. E seus soldados também, com certeza, já estavam sem saber o que ia acontecer. Durante a guerra, os filisteus começaram a ganhar. Muitos soldados de Israel morreram e muitos começaram a fugir. Nessa luta, Jonatas, o melhor amigo de Davi e o filho de Saul, morre. E o rei Saul é gravemente ferido. E ele então foge com o seu escudeiro. Quando ele está correndo, desesperado, ele pede então para o seu escudeiro: me mate, pega a sua espada, me mate, eu não quero que um filisteu me mate. Mas o soldado não quis fazer isso. Então o rei Saul se atira sobre a sua espada e morre. E o escudeiro, vendo aquilo, ficou desesperado. Ele era o rei, o ungido do Senhor. Ele pega também, estava ferido e morre, né? Se joga sobre a espada e morre. A Bíblia fala, lá no livro de 1 Crônicas 10:13, Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Então ele foi infiel, não se dedicava mais ao Senhor, ele não era mais obediente e ele consultou a vidente. E isso entristeceu o coração do Senhor, né? Não era isso que o Senhor queria que Saul fizesse. E ele então morre. Passado 3 dias lá em Ziclag, Davi não tinha nenhuma notícia sobre a guerra, mas com certeza ele queria saber o que tinha acontecido. Chega um homem, todo correndo, esbaforido, né, procurando Davi, e os soldados o levam então a Davi, esse homem que queria falar com ele. Quando esse homem chega a Davi, ele começa então a contar sobre a guerra e conta então que o rei Saul está morto. Aí Davi pergunta para ele: como você sabe que ele está morto? Esse homem mentiu, crianças. Sabia, Lulu? Sim. Ele falou assim: eu o vi, ele estava gravemente ferido sobre a sua espada e eu o terminei de matar. Por que vocês acham que esse homem fez isso, crianças? Não sei, tia Aline. Sabe por quê? Saul queria matar Davi. Se eu falar que eu matei o rei Saul, com certeza eu vou ganhar muitas coisas, porque acho que era o que Davi queria, né? Que o rei Saul estivesse morto. E ele chega e conta. Mas, vamos ler o que está escrito lá em 1 Samuel. 1 Samuel 31, versículo 4. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e me mate com ela. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Então Saul pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Saul estava morto. Então, quando esse homem chega lá, Saul já estava morto. Ele não matou o rei Saul. Mas ele pega, então, a coroa, a capa do rei e entrega para Davi. E aí, o que vocês acham que qual foi a reação de Davi? Você sabe, Lulu? No ninho ele ficou aliviado, né, tia Aline? Vamos ler um pedacinho do cântico que está lá em 2 Samuel 1, tá? Vamos ler um pedacinho de um cântico que tem aqui. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida e nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Quem você acha que escreveu esse cântico, Lulu? Com certeza alguém que gostava do rei Saul. Sabia que quem escreveu esse cântico foi o próprio Davi? Sim. Nossa, não acredito, tia Aline. Pois é. Davi escreveu um cântico para todo Israel cantar. Davi elogiava o rei Saul. Davi não tinha nada contra o rei Saul. E depois dessa notícia, a Bíblia ainda fala que Davi, então, rasgou suas vestes
E os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Davi chora, chora por Jonatas, chora pelo rei Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Lembram, crianças? A gente sempre frisa isso. Ele não tinha raiva de Saul, provavelmente porque foi Saul que o colocou como comandante de exército. Saul só se acalmava quando Davi tocava sua harpa. Então os dois estavam sempre próximos. Saul era seu sogro. Davi era casado com a filha de Saul. Ele não tinha nada contra o rei Saul. E se não fosse a inveja do rei Saul, provavelmente eles teriam sido muito amigos. Assim como Davi era amigo de Jonatas. Muito amigos, uma amizade muito forte entre os dois. Então aqui a gente vê que Davi perdoa Saul. Perdão, né? Ele libera o perdão. Ele não tem nada contra Saul. Muito pelo contrário, ele o elogia. Saul era ungido do Senhor e Davi sabia disso. Em nenhum momento ele queria a morte, em nenhum momento ele queria matar o rei Saul. E várias vezes ele teve a oportunidade, mas ele não o fez. Por quê? Porque ele tinha amor no seu coração. Porque ele liberou o perdão. E isso é muito importante. Nós aprendemos aqui com Davi que nós devemos ser assim. Muitas vezes as pessoas nos machucam, nos ofendem, ou já nos machucaram, já nos ofenderam, amiguinhos da escola, coleguinhas de condomínio, adultos também, né? Nossos amigos adultos também nos magoam, nos perseguem. E nós aprendemos então com Davi que nós devemos perdoar essas pessoas, porque nós também somos pecadores, nós também desobedecemos, magoamos o nosso Deus. E o versículo de hoje fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6,14. Facinho esse versículo, né, Lulu? É sim, tia Aline. E ele nos ensina exatamente isso, porque se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, que nos machucam, que brigam com a gente, que nos perseguem, nosso Pai também nos perdoa, porque também nós fazemos a mesma coisa. Nós pecamos, nós somos pecadores. A gente briga com os nossos pais, a gente briga com os nossos amigos, com os nossos irmãos, a gente ofende, né? E a gente pede perdão e espera ser perdoado. Então essas pessoas também merecem o nosso perdão, o nosso amor. Nós devemos orar por elas, nós devemos pedir transformação para elas também, assim como nós pedimos para nós. Facinho, né, Lulu? Muito boa a história de hoje, né? É sim, tia Aline. Tão bom saber isso. É muito bom, né? Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos dê um coração assim? Quem tinha esse coração era o próprio Jesus Cristo. Ele olhava para as pessoas com amor. Ele olhava para as pessoas e conseguia enxergar o melhor nelas. Vamos orar? Paizinho querido, nosso Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã tão gostosa, Senhor, que aprendemos sobre o perdão. Obrigada, Senhor, porque nós somos seus filhos, nós já reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nós queremos esse coração puro, esse coração que perdoa, esse coração amoroso, ó Pai, que olha para as pessoas e se compadece, Senhor, que consegue, Senhor, amar os outros, ó Pai, assim como o Senhor nos ama, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos aprender da Tua palavra, temos essa oportunidade, Senhor, mesmo estando cada um na sua casa. Pai, e se existe uma criança ainda que não te recebeu e tem vontade de fazê-lo agora, Pai, que essa criança também te receba no coração, reconheça o seu pecado, Senhor, e convide o Senhor para morar no seu coraçãozinho, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito, obrigada por essa manhã. E fica conosco, Pai, no decorrer da semana. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém! Ah, tia Aline, e agora? Davi virou rei? Já? Já tá na hora dele virar rei? Ah, ficou curiosa? Fiquei! Ah, então nós só vamos saber disso semana que vem. Não perca a próxima aula.
Tchau, crianças. Até domingo que vem. Tchau, amiguinhos!